A leitura será na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33. Depois, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, esse encontro de hoje, além de ser para estreitar os nossos laços e manter cada vez mais viva a chama da comunhão, ele também tem o propósito de trazer ao lugar devido as famílias, o marido, a esposa, os filhos e os pais. Infelizmente, a igreja tem perdido o rumo do que é ser família, do que é ser família segundo Deus. Infelizmente, os casais não estão entendendo qual é o seu papel na terra. Os filhos também não entendem qual é o seu papel. Os pais também estão perdendo o seu sentido. Aqui, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo começa falando a respeito dos deveres da esposa. É fato que hoje em dia as esposas não estão querendo, uma grande maioria não estão querendo se submeter ao que a Bíblia ordena a respeito delas. Elas observam para o que a Bíblia fala nestes mandamentos e parece que se chocam, parece que se escandalizam, a ponto de rirem e a ponto de fazerem piadas a respeito destas ordens. São ordens, meus irmãos. É preciso que se entenda. A mulher ela precisa assumir o papel dela como esposa, o papel que as Escrituras instruem. Hoje em dia as esposas querem ser rei. Infelizmente, eu sinto dizer isso aos maridos, mas muitas vezes a culpa é do próprio marido.
Os maridos não entendem qual é a sua função. Os maridos, por sua vez, assumem o papel de rainha. Esposa rei, marido rainha. Infelizmente é o que anda acontecendo. Porque o que a Bíblia apresenta a respeito das esposas aqui é que elas têm o dever, sim, de serem submissas aos seus maridos. Mas elas também têm a função de serem auxiliar do marido. E muitas vezes o marido sobrecarrega tanto a esposa, coloca tantos deveres e obrigações sobre as costas da esposa, e se exime de suas responsabilidades, a ponto de apenas umas poucas coisas ele cumprir como sendo sua obrigação. Então a esposa vive o papel do marido no sentido de carregar o fardo da família. A esposa cuida dos filhos em todos os sentidos e o marido só observa. A esposa tem que cuidar de toda a casa e o marido assiste e observa. O marido sai de manhã para o trabalho e a esposa também sai muitas vezes para o trabalho. Então os dois saem para trabalhar e quando volta para casa, um continua trabalhando e o outro vai desfrutar do seu sofá, desfrutar do seu cansaço. Com isso, o marido está dizendo o seguinte: a minha esposa é mais forte do que eu. A minha esposa, eu sou mais frágil. Quando a Bíblia diz, tratai a esposa com dignidade, como sendo a parte mais frágil. As ações e as atitudes dos maridos mostram justamente o contrário. Se alguém vê a vida de uma esposa e vê a vida de um marido que vive dessa maneira, o que ele vai pensar é o seguinte: o forte da casa é a mulher. Como, por exemplo, conta-se a história de uma criancinha que perguntaram para ele com quem ele quer se parecer quando crescer. E ele disse: eu quero me parecer com mamãe. E as pessoas perguntaram: por que você quer se parecer com a sua mãe? Esse garotinho. E ele disse: porque mamãe é muito forte. Mamãe faz tudo dentro de casa. Mamãe lava a casa, mamãe lava os pratos, mamãe faz tudo. Ela é muito forte. Já papai só fica deitado no sofá, como ele é fraquinho. Então a criança queria ser forte e o espelho estava sendo a mãe dele. Então, meus irmãos, a esposa ela precisa ter sim o seu papel. E ela não pode perder esse foco. O marido, ele precisa ser honrado pela esposa, independente de quem ele seja. A Bíblia não está dizendo que você deve dar honra, que a esposa deve dar honra ao marido que trata bem a esposa. Pelo contrário, Pedro fala até de uma esposa que possivelmente seria casada com um incrédulo. E ele diz: mulheres, sede vós submissas, igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então prestem atenção no que ele está dizendo. Olha, você não deve honrar aos maridos que fazem sempre a sua vontade, que te ajudam, que te agradam. Não, você deve honrar ao seu marido e ponto final. Como eu devo honrar ao meu marido? Meus irmãos, Pedro, no capítulo 2, ele vem falando da vida exemplar dos cristãos e dos deveres que eles devem ter para com os superiores, para com os outros. E ele vem dizendo que as pessoas devem ser, por exemplo, ele diz, capítulo 2, o versículo 18, servos, sede, submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Depois ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas. Os irmãos entendem isso? Sejam submissas igualmente.
a um servo que precisa ser submisso aos seus senhores, mesmo se ele não for um bom senhor. Mas sejam submissas esposas aos seus maridos. Mas, meus irmãos, as esposas preferem o papel de manda-chuva. As esposas querem gritar mais alto, querem falar mal do marido pelos cantos. As esposas querem contrariar as ordens do seu marido. E, por causa dessa onda de feminismo, elas querem se declarar mulheres empoderadas. Porque elas dizem que uma mulher empoderada é aquela mulher que tem a sua postura de exaltação diante dos homens, que se coloca acima dos homens, quando na verdade o Senhor Deus está ordenando que sejam submissas. Então, diante de Deus, uma mulher que levanta a voz para o marido, ou que se desfaz das ordens do marido, e que quer tomar o lugar do marido naquilo que ela não deve. Uma mulher dessa, para Deus, ela não é empoderada, meus irmãos. Ela é uma mulher empoeirada. Ela não tem valor algum diante de Deus. O mandamento do Senhor para as mulheres é este. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Observe o tamanho da responsabilidade que pesa sobre os ombros das mulheres. O tamanho da responsabilidade que é ser uma cristã. Porque aqui Deus não está obrigando ninguém a serem assim. Ninguém. O Senhor Deus não está dizendo, eu obrigo as mulheres a serem dessa forma, sujeitas aos maridos. Não. Ele está dando uma ordem para toda aquela que assume o nome de ser cristã. Se você é uma cristã e acha que ser submissa ao marido é aceitar o machismo, se você acha que isso é ser ultrapassado, aqui ninguém quer saber. Ninguém perguntou isso aqui. Quem disse que os verdadeiros cristãos então estão interessados na opinião que você colheu do mundo a respeito do que é ser uma esposa? Está vendo aquela porta aberta ali? Ninguém fechou. Sabe por quê? Porque vocês são livres para saírem daqui a hora que vocês quiserem. Se acha que é difícil ser uma cristã como Deus ordena, então vão. A porta continuará aberta. Agora, se querem ser uma cristã de verdade, vocês, esposas, têm que entender o papel de vocês. E têm que fazer isso como ao Senhor Jesus. Observe que o apóstolo Paulo, ele faz uma ligação entre a relação de amor e de sujeição da igreja com Cristo e da esposa com o marido. Quando você escolheu a sua esposa e a esposa lhe escolheu, quando vocês se casaram, sendo cristãos, vocês disseram assim para o mundo: mundo, aprendam como é, a mulher diz. Aprenda como é que a igreja deve ser submissa ao Senhor Jesus. Aprenda com o meu comportamento perante o meu esposo. E o esposo diz para o mundo: mundo, aprendam comigo, esposo, como é que Cristo ama, cuida e trata da sua igreja. Porque o casamento dos irmãos é o espelho, deve ser o espelho do casamento de Cristo com a sua igreja. E aqui eu quero dizer uma coisa a respeito do casamento. Foi a maior bênção que Deus concedeu a todos nós. E por causa do casamento, de forma, o mundo tem cada vez mais
se enchido de cristãos, de uma forma que Deus se agrada e de uma forma que Deus olha para os seus filhos como sendo santos. Deus zela pela família, e a família é constituída e inicia entre o marido e a mulher. O casamento deve ser digno de honra, diz o escritor aos Hebreus. O matrimônio digno de honra. Então, observe que o Senhor os constituiu, marido e mulher. Mas o Senhor tem algumas normas para vocês. Tem algumas ordens para vocês, as quais vocês, meus irmãos, devem obedecer. Mas isso não significa que a esposa tem que ser completamente isenta de tomar alguma postura diante do esposo. Não, pelo contrário. Quando Deus criou a esposa foi para que ela auxiliasse o marido, porque ele não conseguiria sozinho. E observe que a esposa muitas vezes é quem livra o marido das piores enrascadas que ele poderia entrar. A esposa tem a sensibilidade de enxergar coisas que o marido não consegue enxergar. E tolo é o marido que tapa os ouvidos para os conselhos da esposa. Gênesis lembra um fato curioso. Gênesis apresenta o seguinte: Sara não podia ter filhos, mas Deus tinha prometido que ela teria um filho. Mas Sara não confiou nessa palavra e ofereceu a sua escrava, Agar, a egípcia, para ter relação. Ser a segunda esposa de Abraão. Quando o menino nasce, começa a escarnecer do filho de Abraão, depois que Abraão tem o filho. Com 100 anos, Abraão tem o seu filho com Sara, de 90 anos. Deus cumprindo assim sua promessa. Mas a relação entrou para um fiasco. Primeiro porque a esposa não esperou em Deus, mas quis dar o seu jeitinho para que as coisas começassem a funcionar do jeito que eles queriam. Observe o que o texto diz aqui. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Então, observe, é óbvio que isso perturbou Abraão. Sara aqui entrou como conselheira. E Deus não fez aquilo de passar na cara. Sara, agora pague. Você não fez isso, não deu início a tudo isso com Abraão, então agora pague. Não. O conselho sábio sempre será sábio, independente do que você fez no passado. E observe o que Deus diz. Mas Deus lhe disse, Deus fala para Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então observe aqui a ação de Sara, livrando Abraão de algo que no futuro seria terrível. Então a esposa ela tem um papel fundamental no casamento. É de ajudar o marido a não se meter em enrascada e ajudar o marido a ser honrado entre as pessoas. A esposa nunca deve abrir a boca para falar mal do seu esposo, para as suas amigas, para os seus conhecidos. Pelo contrário, a esposa deve falar bem. Ah, mas o meu marido é mau, certo, mas todo ser humano tem algo de bom a ser observado. E você, esposa, tem a responsabilidade de defender a honra do seu marido, de falar bem do seu marido, de honrar o seu marido e de se sujeitar ao seu marido. Esse é o papel da esposa. Infelizmente, não
tempo para falarmos dos aspectos da esposa. Mas eu quero dizer uma coisa para as mulheres, que acham que isso é duro, que acham que isso é pesado, que Deus exigiu demais da esposa. Deus não exigiu demais da esposa. Se vocês observarem, Deus exigiu demais, ou o que ele viu que era necessário do marido. O que diz o mandamento a respeito do marido? O apóstolo Paulo diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que o Senhor pede da esposa é que a esposa cumpra o papel da igreja em honrar a Cristo. Do mesmo jeito que a igreja deve respeito e honra a Cristo, igualmente a esposa deve esse respeito ao marido. Agora, quando se trata do marido, Deus diz: marido, seja igual a Cristo. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, marido, ame a sua esposa. Meus irmãos, isso é muito profundo. No curso que eu estava fazendo em patrocínio, de implantação de igreja, uma missionária questionou o professor, dizendo o seguinte: Paulo foi muito grosseiro com as mulheres, muito duro com as mulheres, professor. Olha só o que ele está pedindo quando entrou para essa questão. E eu pedi a palavra ao professor e disse: não, professor, eu não concordo. Eu concordo que Paulo foi muito duro, entre aspas, com os homens. Porque para a esposa ele faz a seguinte ordem: não ele, mas o Senhor, seja submissa ao seu marido. Para o homem, ele olha para ele e diz: marido, morra pela sua esposa. O que é mais fácil, você se submeter a alguém ou você morrer por essa pessoa? Pois bem, foi o que o Senhor pediu ao marido. Mas, infelizmente, como eu disse há pouco, os maridos estão assumindo o papel de rainha. Eles sentam nos seus tronos e querem ser servidos em tudo pela esposa, perdendo aquela característica de marido que cuida e que zela. Meus irmãos, Paulo ele fala mais aqui a respeito da responsabilidade do marido. Fala pouco dos pais, pouco dos filhos, pouco da esposa, mas do marido ele sai dizendo: ame sua esposa como Cristo amou a igreja. De que maneira? Se entregando no lugar da igreja, santificando-a, alimentando-a, cuidando dela. Então observe, esse é o papel do marido. Sabe o que era que o marido deveria fazer, meus irmãos? O marido deveria cuidar da esposa com todo zelo, cuidado e amor. Era para o marido ter o desejo de alimentar a esposa, de fazer tudo em casa para a esposa, de fazer fora de casa. Era para o marido ter o desejo de ver a esposa deitada lá e levar café para ela na cama. Só querendo que sirva, que sirva, que sirva. Mas o papel aqui que o Senhor está ordenando é o seguinte: maridos, assuma a sua responsabilidade a ponto de se sacrificar pela sua esposa. Vamos lá, pense no papel da igreja, já que a igreja a esposa é tipificada pela igreja. Pense no papel da igreja aqui na terra. O que foi que a igreja fez para ser salva? Agora pense no papel do noivo da igreja, Jesus Cristo, o noivo da igreja. Ele desceu aqui, ele deixou todo o seu conforto, glória e majestade, como esposo da igreja, para assumir todo o trabalho que a igreja não conseguia cumprir. E o Senhor sofre totalmente, em todos os sentidos, no lugar da igreja. Faz de tudo pela igreja, para que a igreja fosse aperfeiçoada, santa, purificada. Por isso eu digo aos maridos e digo também aos jovens que um dia anseiam se casar: saibam o que é que vocês estão decidindo fazer.
Porque se vocês querem se casar e ser um marido, como Deus ordena, e não um marido rainha, vocês vão ter que dedicar toda a sua energia, força, em prol da sua esposa. O interesse que você tem em se divertir, em ter algum conforto, só pode existir depois que você oferecer isso à sua esposa. Vocês têm que estar sempre em último lugar e colocar a sua esposa sempre em primeiro lugar. Se você estiver triste, pouco importa. O importante é que a sua esposa esteja feliz. E se você vê que ela não está feliz, é responsabilidade do marido identificar qual é o problema e, se for ele, se livrar desse problema, se ele estiver fazendo algo que a entristeça. E tratar ela de fato como rainha. Ah, não, mas o marido é o cabeça. Sim, mas o que é ser o cabeça, segundo o Senhor? Ah, o marido é o Senhor da esposa, como Cristo é o Senhor da igreja. Sim, mas o que isso significa no reino de Deus? Será que você não está confundindo com o reino de Satanás com o império das trevas, onde a autoridade é aquela que é servido, e os súditos estão sempre bajulando e levando coisas e oferecendo e servindo? No reino de Deus isso inverte, meus irmãos. Aquele que é o primeiro passa a ser o último. Ah, o marido é o cabeça, é o primeiro, bem, muito bom. Então isso significa que ele tem que ser o último. Ah, quer dizer que ele é aquele que é Senhor. Muito bem. Então ele, no reino de Deus, tem que servir. Porque aquele que é o primeiro, aquele que é Senhor, tem que servir. E é assim que o marido deve tratar a esposa. Ah, mas aí a esposa não vai fazer nada? Vai, mas sabe por que você tem que procurar ajudar ela a fazer alguma coisa? A cuidar da casa, a trabalhar fora. Sabe por quê? Porque, primeiro, você não é Deus. Você não consegue dar conta de tudo. Então, se ele te deu um auxiliador, é porque você precisa de uma. Tenha humildade e diga, olha, amor, vamos aqui, me ajuda nessa questão. E outra coisa também, porque senão você destruiria com ela, como um pai destrói com um filho, que deixa o filho fazer tudo o que quer e viver sem nenhuma responsabilidade, você também estragaria sua esposa. Como você se estraga se também não for responsável. Então, por amor a ela, você divide as tarefas, mas o maior peso, entenda, tem que ficar sobre o homem. A responsabilidade maior e o trabalho maior tem que ficar sobre o homem. Os trabalhos da casa deve ser mais pesado para os homens. O trabalho lá fora deve ser mais pesado para os homens. Porque o marido é o cabeça. Isso significa que ele se apresenta como a parte mais forte. E a Bíblia apresenta a mulher como a parte mais frágil. Não usarei a palavra forte, mas usarei a palavra mais resistente. Que aguenta mais pancada. Que aguenta passar por perigos e riscos mais intensos. O marido tem que assumir a sua postura e cumprir com o seu papel. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito de ser o primeiro ou a respeito de ser aquele que é o cabeça. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Entendem? O papel do marido é esse o papel de Cristo. O marido tem que servir e não procurar ser servido. O marido tem que procurar fazer o bem para a esposa, ajudar a esposa, procurar saber o que ela está precisando, o que ela está passando. Mas não significa que ela não vai ter o seu trabalho. Vai sim, porque você não consegue só. E porque também você tem que mostrar a ela a dificuldade que é a vida. Até porque você não estará todo o tempo, talvez, com ela. E se o Senhor te chamar?
Então, observe, meus irmãos, são papéis. E aquele que quiser ser o primeiro deve ser escravo, como Cristo se tornou escravo. E pecadores, por amor da sua noiva, por amor da igreja. Ser amigo é ser escravo, ser esposo é ser escravo. Não no sentido de receber ordens da esposa, mas no sentido de trabalhar visando unicamente o bem, o conforto e o crescimento da esposa. Seja escravo, marido, da sua esposa. Assuma o seu papel de ser o responsável. A última palavra continua sendo a sua. Sim, e a esposa tem que se submeter a você. Mas seja escravo no sentido de servir a sua esposa com o único propósito de fazer ela se sentir bem e confortável e crescendo em graça e em conhecimento. Eu quero falar agora dos filhos. Já vimos qual é o papel da esposa no lar, de forma resumida. Vimos também qual é o papel do marido. Agora, existem maridos rainhas, esposas reis, existe filho vampiro. Os filhos que só querem sugar aquilo que os pais têm. Observe o apóstolo Paulo falando dos filhos. A ordem para os filhos é esta: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, observe o papel do filho. É honrar o pai. Honrar o pai é fazer tudo para que o nome do pai seja engrandecido. Nunca ser uma vergonha para o pai. Nunca levantar a voz para o pai. Nunca questionar a atitude e as ordens do pai. Você pode aconselhar, você pode perguntar, questionar no sentido de querer entender o que está acontecendo, mas no sentido de não obedecer. Jamais. O filho precisa honrar ao pai. Vocês lembram da postura de Isaac perante Abraão, quando foi levado ao sacrifício? Isaac já tinha cerca de 19 anos e perguntava ao pai: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com o coração partido, dizia: Jeová Jireh, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Chegando lá, Abraão começa a amarrar Isaac. Nesta hora, Isaac entende o que está acontecendo ali. A submissão de Isaac, o respeito de Isaac pelo seu pai, foi tão profundo que ele estava disposto a entregar a sua vida. E ele é amarrado, e quando Abraão levanta o cutelo para, de fato, o matar, esperançoso que Deus o ressuscitasse, Deus o impede de fazer aquilo. Pois bem, meus irmãos, os filhos, eles precisam ter responsabilidade. Os filhos, eles precisam honrar ao pai. Deus, questionando Israel, em Malaquias diz o seguinte: o filho honra ao pai. Se eu sou pai, onde está a vossa honra para comigo? E sabe o que é que o Senhor começa a mostrar a desonra do povo para com ele? O Senhor começa a mostrar como é que eles tratam as coisas que Deus valoriza. E como é que eles olham o merecimento do pai. Eles levavam animais coxos, animais cegos, animais defeituosos para oferecerem a Deus. Ah, Deus é o nosso Pai, mas não o honravam como Pai. Honrar o seu Pai é você ajudar Ele na carga que Ele leva por sua causa. Como filho, você é uma carga para o seu Pai. Mas, filhos, entendam,
ele ama essa carga. E ele jamais abriria mão dessa carga. Se dissesse, olha, você tem a escolha de voltar num tempo e não ter mais esse filho, o que é que você faz? Um pai cristão vai dizer, eu quero ter, porque a melhor coisa para mim é carregar o meu filho. Agora você não pode ser simplesmente um peso para os seus pais. Você tem que orar pelos seus pais, para que Deus dê força a eles. Você tem que orar por você mesmo, para que Deus torne você sensível ao ponto de você dizer, pai, o Senhor precisa de quê? Me diga o que eu posso fazer para ajudar e aliviar o seu fardo. Me diga, pai, e você também fazer alguma coisa e presentear os seus pais, ao seu pai e à sua mãe. Fazer suas tarefas com responsabilidade. E procurar ajudar os pais, a mãe e o pai, nas tarefas que eles exercem. Mas, infelizmente, os filhos estão sendo criados de forma libertinas. Eles são criados como sanguessugas. A única coisa que eles sabem dizer é dar, como a sanguessuga. Eles não aprenderam a repartir, eles não aprenderam a oferecer. E eu quero dizer aos irmãos que vocês precisam trabalhar para os seus pais. Vocês precisam pensar no sofrimento de seus pais. Procure saber o que é que eles estão precisando. Pare de pensar só em você, filho. Pare de pensar somente naquilo que interessa a você. Você não é tudo neste mundo. E você não foi criado sozinho neste mundo. Para você ser e ter o que você tem hoje, foi preciso que o seu pai sofresse muito. E depois de crescido, você só quer dar tristeza e decepções ao seu pai. Pois bem, o Senhor diz que o castigo para tais filhos é a morte. Ah, mas eu não morri, eu sou tão desobediente, já desde criança eu desobedeço meu pai e estou vivinho. Você que pensa, seu coração é um coração frio, seu coração é morto. Você não sabe de fato o que é experimentar a vida, o shalom do Senhor, que enche toda a sua alma e te dá vida de verdade. Você é um zumbi, é um morto no mundo, que só está interessado em benefício próprio. Agora, um filho que honra o pai é aquele filho que está pronto para servir. É aquele filho que está pronto para dedicar toda a sua vida em prol de retribuir um pouco de tudo que os pais já fizeram por ele. Encontra um defeito nos pais de todo jeito. Ah, porque meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, porque isso, porque aquilo. Os pais dos coleguinhas são sempre os melhores. Isso é desonrar os seus pais. Porque os pais que você tem, quem deu foi Deus. Se quer questionar, questione a Deus. Se quiser reclamar, reclame com Deus. Mas entenda uma coisa, que Deus continuará exigindo de você respeito aos seus pais. Ou você não viverá muito tempo. A música de Renato Russo, o poeta, ele dizia o seguinte: você diz que seus pais não lhe entendem. E ele diz, isto é um absurdo. São vocês que não entendem seus pais. Um dia vocês vão ser pais como eles, quando vocês crescerem. E aí vocês vão saber o que é ser um pai. E você vai se envergonhar de tudo que você fez pelo seu pai, contra o seu pai e sua mãe. Então honrem os seus pais. Olhem para o coração deles. O coração deles reflete através do rosto, do semblante. Muitas vezes eles tentam disfarçar. Mas se vocês forem amorosos e sensíveis, vocês enxergarão quando eles estiverem tristes, quando eles estiverem cansados. E muitas vezes o que vai alegrá-los e reanimar e trazer de volta toda a energia é simplesmente um papai, eu te amo, obrigado por tudo que o Senhor já fez por mim.
Isso revigora as forças de um pai, porque o pai olha que o filho o honra, reconhecendo tudo que ele fez. Agora eu quero falar um pouco dos pais. Os pais, ditadores, opressores, que não conseguem enxergar o que de fato os filhos precisam. Enchem os filhos de presentes, deixam os filhos fazerem aquilo que querem, no interesse de simplesmente ouvirem dos filhos: meu pai é tão bonzinho. Essa sua bondade está condenando o seu filho. Por essa bondade, os seus filhos caminham para o inferno. Foi assim que Davi destruiu os seus filhos. Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Os filhos aprontavam e ele queria passar a mão na cabeça dos filhos. E cada vez os filhos iam se aborrecendo um com o outro e ele não tomava uma postura. E foi que os filhos todos desandaram e se tornaram perversos em suas atitudes. Meus irmãos, os pais têm que entender que os filhos são dependentes. Mas são dependentes não somente do seu sustento, do seu alimento, não é isso. Os filhos são dependentes também de sua orientação, de sua instrução, do seu pulso firme e também da sua mão que afaga, da sua mão que consola. Os pais têm que ser pais presentes. Os pais precisam ter muito cuidado para não terceirizar a criação dos seus filhos. Sejam mais presentes. As oportunidades que Deus dá de estarem com eles, estejam com eles. Para que vocês conheçam cada vez mais a fundo quem são os seus filhos, o que eles pensam, quais são os seus interesses, do que eles de fato precisam. A palavra de Deus ordena que os pais não provoquem a ira dos vossos filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é isso? Isso é você procurar saber como é que Deus cuida do seu povo. O pai cuida como do seu povo? Deixando o povo fazer tudo que quer? Não. Virando as costas para os prazeres e interesses do seu povo? Não. Deus quer que o seu povo se divirta. Em Eclesiastes diz que os bens, as riquezas e o que Deus te dá é dom de Deus. E Ele manda que você desfrute e aproveite, porque Deus quer você se divertindo, você sendo feliz. Faça assim com seus filhos. Proporcione para eles momentos de lazer, de diversão, de prazer. Mas não é só isso. Proporcione para eles momentos de responsabilidade também. É importante que o pai e a mãe permitam que seus filhos façam as coisas que estão ao alcance deles. Observe que Deus ele poderia fazer tudo por nós, mas Ele não fez. Ele deixou responsabilidade para com os seus filhos também. Por exemplo, o ID do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o que tinha que fazer, coisas que os filhos não tinham condição de fazer. O Pai fez. Mas aquilo que os filhos tinham condição de fazer, o Senhor diz: vai e faça. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Façam assim, façam dessa forma. Porque o Senhor quer que os filhos aprendam também a serem maduros, a estarem prontos para os desafios. O meu pai, uma vez, mandou que eu fizesse uma coisa que num dia eu não entendi. Eu achei aquilo um pouco constrangedor, com uma mistura de sentimento de rejeição. Hoje, eu entendo. Eu já cheguei para o meu pai e agradeci a ele pelo que ele fez. Quando eu cheguei, ele estava visitando o pai dele, o meu avô. Quando eu cheguei, entrei na casa do meu avô, meu pai disse: Juninho, pegue lá um balde de água, traga aqui e lave os pés do seu avô. Eu não quis questionar, era meu pai me dando uma ordem, mas eu achei aquilo muito errado.
Eu achei que o meu pai não estava fazendo o que era certo comigo. Para mim aquilo foi uma humilhação. Mas eu não quis questionar, afinal era o meu pai que tinha ordenado. Peguei a bacia, peguei o sabão e comecei lavando e esfregando, quase que querendo tirar a mão. Lavei os pés do meu avô. Aí ele disse, agora vá brincar. E eu fui brincar. Mas hoje eu entendo, meu pai me deu uma honra imensa. A honra de lavar os pés do pai dele. A honra de mostrar para o pai dele que ele tinha um filho que estava pronto a servir. Consegui fazer meu pai feliz, mesmo sem querer, mas hoje eu reconheço isso e já disse para ele, obrigado, papai, porque naquele dia que o Senhor mandou eu fazer aquilo, eu não entendi. Eu tenho uma vaga lembrança, porque eu era muito pequeno, mas eu agradeço ao Senhor, porque para mim aquilo hoje é a maior honra que eu poderia ter. Então, vocês, pais, deem responsabilidade aos seus filhos. Sim, se for preciso, até peça, filho, filha, vem aqui, lava os meus pés, dê massagem nos meus pés, dê massagem nas minhas costas, vá buscar água para mim, faça um suco para mim, calce os meus sapatos. Sim, mas por quê? Porque é um pai folgado? Porque é um pai que está querendo ser tratado como rei? É por isso? Não. É porque você ama seu filho. E você quer que ele aprenda desde cedo que ele precisa servir ao próximo. Que ele precisa dedicar a sua vida a olhar para as necessidades do próximo. E que ele, sim, é um servo e não um reizinho. Que ele precisa fazer alguma coisa por alguém e não somente sugar a mãe, sugar o pai, sugar os amigos. Os pais precisam incumbir os filhos, não porque querem ser vistos como folgados, mas porque os filhos precisam disso, meus irmãos. Os filhos precisam passar por momentos de humilhação, sim, precisam. É melhor eles passarem por um momento de humilhação servindo a vocês do que apanhando na rua. Porque eles vão precisar passar por humilhação, seja apanhando da polícia, seja sofrendo na vida de alguma maneira, mas eles vão passar por humilhações. Ou vocês preparam eles, ou vocês estarão destruindo os seus filhos. Conto uma história que uma criança estava na mesa com os pais e via a irritação tanto do filho com o seu pai, que no caso era o avô do menino, como da esposa, da nora, com o seu sogro. Porque o homem já não sabia comer mais de colher, tremia muito e a comida ficava caindo pela mesa e fazia aquela sujeira, e os dois passaram um tempo incomodados com aquilo. A gente tem que arranjar uma solução, e eles encontraram uma solução. Vamos fazer uma mesinha separada para papai. Boa ideia, fizeram uma mesinha separada para papai. E tudo ficou tranquilo. Eles estavam almoçando, comendo sossegado, e o pai lá no canto comendo também. E aí o filhinho deles pegou uma tigela e pegou um barro e começou a amassar. E o pai disse, meu filho, o que é isso que você está fazendo? Ele disse, não, papai, eu estou fazendo uma tigelinha igual a de vovô. Para quando o senhor crescer, para quando eu crescer, eu colocar o senhor num cantinho separado, para o senhor comer, como o vovô come lá num canto separado. Então, observe. E são histórias que trazem a nossa realidade. Você quer fazer muito dengue, muito mimo para a sua criança, quer dar tudo que ela quer,
não quer que ela canse porque trabalha, não quer que ela passe decepção, não quer que ela seja humilhada, não quer que ela sofra. Entenda uma coisa, quem vai sofrer é você quando estiver velho na mão desse filho, porque ele vai ter nojo de dar massagem nos seus pés. Quando você estiver velhinho, ele vai ter nojo de te limpar, porque as mãozinhas dele são muito perfumadas e delicadas, porque a mamãe não deixou nunca ele se sujar. O papai sempre o protegeu. Cuidado como vocês criam os filhos. Eles precisam ter responsabilidades e passarem por humilhações, sim. Um pai chegou para mim e disse o seguinte: olha, a minha esposa está chateada comigo. Por quê? Porque na escola, a minha filha, que já era uma adolescente, tem um menino lá, da idade dela, que sempre passa por ela e assanha o cabelo dela e fala coisas para aborrecer ela. Da última vez chamou ela de vadia. Ela chegou em casa chorando. E aí, quando ela me contou, eu disse: e daí? O que é que tem? Se vire. Você tem que aprender a lidar com essas situações. Saiba o que Deus diz, como é que você deve reagir diante dos problemas. Aprenda na palavra de Deus a ter postura. Você sabia que fizeram isso com Jesus Cristo muito pior? Tudo que fizeram com ele, ele entregava ao Pai. Você sabia que chamaram ele de beberrão e de glutão, chamaram ele de Beelzebu, servo de Beelzebu, chefe de todos os demônios. Você sabe o que ele fazia? Nada. A resposta dele foi o seguinte: a sabedoria será justificada por suas obras. Você é vadia? Sou não, papai. Então está tudo certo. Deixe ele mentir, certo? Se for preciso, converse com ele. Se for preciso, vá no professor, peça ajuda, faça alguma coisa. Mas você tem que aprender a resolver os problemas. E aí eu disse para ele: parabéns, você fez certo. Agora é óbvio, quando a situação passa do limite, do qual o filho não tem mais como resolver, aí sim o pai vai e compra a briga. Mas todo problema que surgir com seu filho na escola, que surgir com o filho do vizinho, que surgir, você for lá comprar a briga, esse menino vai crescer sem saber resolver problema nenhum. E tudo vai abalar ele. E o pior é que você vai um dia abandoná-lo e deixar ele só. Porque você não é eterno. Você como mãe, você como pai, pode ser que morra primeiro que seu filho. E o que será dele depois que você morrer? Você deixou um menino mimado no mundo. E o mundo não vai dar moleza para os seus filhos. Pois bem, meus irmãos, eu tinha mais algumas coisas a falar, só que não será possível. Mas com fé em Deus, eu espero que tenhamos outros encontros. E que os encontros sejam sempre para que tratemos da responsabilidade do marido no casamento, da responsabilidade da esposa no casamento, da responsabilidade dos filhos diante dos pais e da responsabilidade dos pais perante os filhos. Eu espero que Deus nos dê outras oportunidades como estas, porque existem muitas coisas que nós precisamos moldar e corrigir em nossas famílias. E só a graça de Deus para que isso se torne possível. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.